sido edificado através dos estudos. E agora, nós vamos iniciar o nosso módulo 3, que é um módulo dedicado à liderança cristã, à ética pastoral, práticas litúrgicas e teremos também hermenêutica e homilética. Espero que este módulo edifique também ainda mais a sua vida, tá bom? A aula de hoje nós falaremos sobre liderança e caráter de um líder, tá bom? Então preste muita atenção em tudo que vai ser dito aqui hoje. Lembrando que a todos vocês que a partir deste momento você pode confirmar aí a sua presença através da central do aluno, marcando o número do seu CPF no campo acima do visualizador da aula, tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula. Bom, o que é ou quem é um líder? A palavra líder, ela é muito falada em todos os aspectos, em todos os cantos da sociedade, vamos colocar assim. No mundo secular é falado sobre liderança e também no mundo eclesiástico também é muito falado a questão da liderança, mentoria e assim por diante. Mas poucas pessoas compreendem o real significado da liderança cristã. Em primeiro lugar, o líder é uma pessoa que Deus escolhe. Tá? O líder ele é realmente aí escolhido por Deus. Ele não pode ser oferecido. Né? Ele não pode vir a se oferecer. Ele pode até se dispor. Mas primeiro ele tem que esperar aí a escolha, né, de Deus. Né? Em segundo lugar, o líder ele é capacitado por Deus para ministrar, para liderar, para direcionar aí um rebanho, uma igreja, uma congregação. Né? E também o líder ele é dirigido por Deus. Então o líder é aquele que é escolhido, capacitado e dirigido por Deus para quê? Para guiar, guiar o rebanho, guiar o povo, guiar a igreja de Deus. Nós sabemos que biblicamente não está lá, né, na descrição dos dons, dom de liderança, né? Mas existe o que? A capacitação espiritual, a capacitação divina para liderar. Né? Ou seja, a igreja, Deus provê, tá? Os líderes, capacita os líderes para aí liderar o seu povo. Nós temos os exemplos de todos os discípulos, de todos os apóstolos, né, e dos grandes líderes que marcaram aí as gerações na qual eles estão inseridos. Né? Continuando aqui o nosso estudo, vamos definir então a liderança secular e pelo menos 3 tipos aqui de liderança. Em primeiro lugar, né, a liderança secular. O líder secular é aquele que já nasceu dotado de poder, capacidade ou habilidade natural para liderar. Porém, a sua liderança ela é marcada por um pequeno problema, que é o ego. Né? Quando o ego marca a vida da pessoa, toda a sua gestão, toda a sua liderança é marcada pelo egocentrismo. Né? Isso é muito notório para pessoas que vêm de fora, né? Vêm do mundo secular, colocam ali têm ali as suas funções de líder, e quando chegam na igreja impõem, tá, as suas próprias experiências na liderança, na condução de um grupo da igreja, enfim, na atividade que ele foi colocado. Mas esta liderança ela é falha. Por quê? Porque ela é marcada pelo egoísmo. Né? Então, um líder secular ele tem em sua marca aí o egoísmo. Tá? Temos também a liderança espiritual. Tá?
A liderança, ou líder espiritual, melhor dizendo, é uma pessoa que foi capacitada pelo Espírito Santo. Tá? Para quê? Para conduzir o rebanho, para conduzir o povo a encontrar-se com Deus, para conduzir aí as atividades pertinentes ao ministério, pertinentes aí à congregação. Enfim, ele faz com que as atividades elas sejam aí efetivadas, tá bom? A maior marca da liderança espiritual não é o egoísmo, como na liderança secular, mas sim a conduta pessoal do líder, né? A conduta de alguém que foi capacitado, que é aí um líder espiritual, ele motiva as pessoas a o seguirem, a caminharem ao seu lado. Tá? E também temos aqui um terceiro tipo de liderança, que é a liderança servil, que essa deveria ser encontrada em todos os líderes das congregações no geral. Tá? Por quê? Porque esse tipo de liderança foi a liderança praticada ou exercida por Jesus Cristo. O líder servil é aquele que se humilha, que humilha a si mesmo, para quê? Em prol do benefício do próximo. Né? Ou melhor, talvez até em prol da atividade ou do ministério que lhe foi confiado, como nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele dedicou a sua vida, tá? A esse estilo de liderança. Ele dedicou a sua vida aí aos seus discípulos, aos apóstolos, e a sua vida também a nós. Né? A liderança servil, ela é marcada pelo desejo do homem ou da mulher em atender às necessidades do próximo. Ele está sempre disposto a servir. O líder servil ele se difere do líder espiritual, porque o líder espiritual, ele muitas vezes não dedica a sua vida ao próximo, ele não dedica a sua vida a servir. O líder servil, ele se difere do líder secular, porque o líder secular, ele tem por objetivo atender aí as suas necessidades, o seu ego, a sua demanda. Já o líder servil, a necessidade dele é servir ao próximo, é fazer o bem ao próximo. Eu ouvi uma frase há uns 5 anos atrás, aliás, muito mais, eu estava no meu primeiro ano de faculdade, onde uma pessoa estava dando um depoimento e disse que liderança, que o líder, a pessoa de boa conduta, a pessoa de bom caráter, ele não se senta à mesa enquanto ele não servir a todos. Essa aí é a grande diferença. Né? Jesus Cristo fez exatamente o mesmo. Ele não sentou no seu trono enquanto ele não serviu a humanidade para que ela viesse ser salva. Né? Então, o desejo de servir, o desejo de estar à disposição do próximo, é o que move aí um líder servil. E essa disposição, ela não é deixada de lado, nem que venha lhe causar ali a sua própria vida, o seu próprio status, o seu próprio trabalho. Então essa aí é a definição de liderança servil. Agora nós vamos falar um pouco sobre as qualificações de um líder. A primeira coisa o primeiro item que nós vamos falar aqui é a questão do caráter. Tá? O caráter do líder, tá, está relacionado ao quê? Ao seu testemunho, à sua conduta, ao seu proceder diário diante da sociedade, diante do grupo no qual ele está inserido, seja na sua família, seja no seu trabalho ou seja na sua congregação. O seu caráter,
tá? Ele é íntegro, é impecável em todos os lugares ou em todas as partes da sociedade no qual ele está inserido, tá bom? Por quê? Porque o caráter ele fala muito alto na vida de um líder, tá? Uma pessoa de mau caráter, ela não tem a capacidade de mobilizar as pessoas para atingirem um objetivo. O mau líder, você pode ver que ele não tem os seus seguidores, ele tem ali os seus súditos, os seus empregados, mas ele não tem seguidores, né? Já o líder espiritual, o líder servil, ele tem ali os seus seguidores, tá? Bom, o bom caráter de um líder não é apenas falar que ele tem uma boa conduta, que ele tem um bom caráter, tá? É uma escolha. Quando nós afirmamos que o bom caráter é uma escolha, nós estamos acertando. Por quê? Porque o caráter ele é colocado em teste desde as pequenas alternativas até as maiores opções de negação do caráter que o ser humano pode aí enfrentar, né? Então vamos lá, nós enumeramos aqui algum. O bom caráter é escolher escapar de uma situação difícil ou conseguir resolvê-la, na verdade, né? O bom líder, ele resolve a situação. Ele encara o problema e o resolve, tá bom? Os demais líderes, não, eles muitos chegam a dizer que é difícil, não tem solução e abandonam ali aquele problema. O bom líder, não, ele resolve o problema. O bom caráter, né, também é colocado à prova quando nós escolhemos esconder ou ocultar a verdade ou permanecer sobre o peso dela. Ou seja, quando nós escolhemos falar a verdade independente das circunstâncias, né? Podemos até perder, mas devemos falar sempre ou escolher sempre a verdade, né? O bom caráter também é colocado em questão quando se opta em ganhar dinheiro fácil ou pagar o preço do seu labor, né? Muitas pessoas, aliás, no módulo anterior nós tratamos exatamente sobre isso, o cristão e as finanças, né? Então nós sabemos que para o cristão adquirir os seus recursos, para ele expor ali o bom caráter, ele deve fugir de toda prática ilícita que lhe traga dinheiro de forma fácil. Então, roubos, tráficos, aqueles serviços não contratados que nós falamos, né? Pirataria e assim por diante. Todos aqueles males que nós já havíamos comentado no módulo anterior, né? O caráter, né, ele traz sucesso duradouro. Esta é uma verdade. Nós somos exemplos disso, né? Uma pessoa de bom caráter, né, ele tem ali aquelas pessoas que o admiram por toda a sua vida. Ninguém que possui caráter duplo, né, ele tem ali os seus seguidores. Ninguém confia em quem tem o seu caráter manchado, né? Ninguém confia naquele que tem duas faces, né? Duas caras, vamos dizer assim. Essa expressão é mais conhecida por todos. Na frente de alguém de uma forma e por trás é outro, né? Na frente, dirigindo a congregação, ele é um santo, porém fora da congregação, só Deus na vida dele ou na vida dela, né? O salmista deixou registrado que ele aborrece, né, a duplicidade, ou seja, aqueles que têm caráter dúbio, ele aborrece, né? Continuando aqui o nosso estudo, né? Outra coisa importante que nós temos para falar neste módulo, aliás, nesta aula,
é que os líderes, eles não estão acima das suas próprias limitações de caráter. Tá? Ou seja, o seu caráter está acima da própria pessoa e não a pessoa acima do seu caráter, né? Algumas pessoas que alcançam aí altos níveis, eles podem aí se desestruturar por causa do seu caráter. Quando o seu caráter é colocado em xeque, ele pode ali vir a vacilar e perder ali as suas conquistas. Muitas pessoas também adquirem o respeito, né, através do quê? De uma vida, de uma ética cristã, de uma vida cristã inquestionável. Né? Ou seja, o líder cristão, o caráter cristão, tá, exige ali uma vida, uma ética inquestionável. É um dos requisitos, né, até mesmo para o ofício, né, para os diáconos, para os presbíteros. A sua vida tem que ser inquestionável, tanto pelos de dentro quanto pelos de fora. Né? Outra coisa, o líder, ele não apenas deve estar acima dos seus limites ali de certo ou errado, mas também daquilo que traz dúvidas, né? Os ares cinzentos, né? Então ele tem que saber exatamente o que é certo, o que ele pode, o que não pode fazer e fugir daquilo ali, daqueles pontos que lhe traz dúvida, que lhe traz confusão. Talvez adotando um ou outro ponto que está em dúvida, ele pode colocar em risco ali o seu caráter, né, a sua integridade. O que nós podemos fazer para melhorar o nosso caráter? Em primeiro lugar, devemos identificar as falhas. Nenhum ser humano é perfeito no que faz. Temos pessoas que procuram fazer tudo com perfeição, temos pessoas que procuram viver com perfeição, mas nenhum ser humano é perfeito em tudo. Tá? Sempre há algo que o ser humano deixa a desejar. E ninguém está isento disso. Eu não estou isento disso, como você também não está isento disso. Então, o que nós devemos fazer? Devemos analisar a nossa vida, né? Identificar aqueles pontos que nós erramos dia após dia, né? Onde erramos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Às vezes nós falamos algumas palavras que não deveríamos ter falado, pensamos coisas que não deveríamos ter pensado, agimos como não deveríamos ter agido. Enfim, tudo isso deve ser pensado. Seria bom se nós tivéssemos tempo, antes de dormir, de fazer esta reflexão, né? Reservar um tempo para nós mesmos e pensarmos em tudo o que fizemos durante o dia, desde o momento em que levantamos até o momento em que nós vamos nos deitar. Eu tenho certeza que se fizermos este levantamento, identificarmos as nossas falhas, com certeza nós seremos melhores. Essas falhas acontecem das mais diversas formas. Às vezes, nós poderíamos ter feito o bem e não fizemos. Às vezes, nós fizemos o mal quando deveríamos ter feito bem. Às vezes, alguém disse não quando deveria ter dito sim, ou vice-versa, ou desapontou alguém, o seu cônjuge, os seus filhos, seus parentes, seus colegas de trabalho, seus colegas de ministério. Enfim, devemos meditar no nosso dia a dia, o que nós fizemos de bom ou de ruim. Se identificarmos estas falhas, com certeza nós faremos de tudo para não cometermos elas no dia seguinte. Além das falhas, nós devemos
identificar as nossas fraquezas. Infelizmente, todo cristão ele tem ali o seu calcanhar de Aquiles, ou o seu ponto fraco, né? Ninguém é tão perfeito. Se fôssemos perfeitos, né, com certeza estaríamos lá na glória. Estamos buscando a perfeição dia após dia, estamos nos aperfeiçoando espiritualmente, estamos nos aperfeiçoando através do ensino da palavra de Deus. Então devemos identificar aquilo que nos leva ao pecado. Afinal, cada um é tentado de acordo com a sua própria concupiscência, ou seja, com o seu desejo muito ardente, ou seja, a sua fraqueza. Então, devemos identificar em nós essas nossas fraquezas em todas as áreas da nossa vida. Ministerialmente, temos muitas fraquezas. Alguns é o orgulho, a soberba, a exaltação. Muitos é o seu sentimento irancudo. Para outros já é o seu excesso de felicidade, vamos dizer assim, né? Para uns já é a libertinagem. Enfim, ministerialmente devemos enxergar ali onde estão as nossas fraquezas. E também em nós como pessoa, né? Como marido, como mulher, quais são? Onde eu deixo a desejar para com o meu marido, para com a minha esposa? Quais são as minhas fraquezas? E como pessoa, podemos dizer assim, olha, eu tenho esta fraqueza, se acontecer algo, eu não sei o que eu posso fazer. Alguns são tentados na bebida alcoólica, outros através do sexo ilícito. Outras pessoas são tentadas nas drogas, são tentados a falar palavras obscenas, a desrespeitar o próximo, a agir com agressividade. Eu não queria usar o termo ignorância, mas algumas pessoas chegam até mesmo a ser ignorantes, arrogantes, né? Tudo isso é fraqueza. Tudo isso é fraqueza. E deve ser posto diante de Deus. E levado, Senhor, me ajude a vencer esta fraqueza. Porque certamente, Satanás, conhecendo essas fraquezas dos líderes, dos liderados, é ali que ele vai atacar. Sempre haverá um padrão. Sempre haverá uma repetição desse círculo. E quando se enxerga este círculo, né, em que o pecado, em que a fraqueza, em que o homem chega a ceder à sua fraqueza, enxergando isso, ele evita. Ele evita dar lugar e assim ceder à tentação, né, e assim cair em pecado. Então, enxergando isso, nós criamos os nossos mecanismos de defesa. Por exemplo, alguém que é tentado no sexo fora do casamento, sexo ilícito, seja ele jovem ou seja ele casado. Ele vê que diversas vezes o ciclo é o mesmo. Aparece alguém, ele ou ela começa a conversar com essa pessoa quando pensa que não, está trocando telefones, está trocando e-mails, né? E de repente, pum, caiu. É sempre o mesmo ciclo. Para evitar, o que ele faz? Não se relaciona. Né? Se é casado, corta todo e qualquer tipo de relacionamento, não se envolve, foge da aparência do mal, foge, sai correndo, tá? Porque senão é capaz de cair. Né? E aqueles que não são casados ainda, que são tentados a cair, né? Eles evitam ficar a sós com pessoas do sexo distinto. Né? Então, para cada tipo de pecado, para cada tipo de fraqueza, sempre há um ciclo. Identificando este ciclo, você cria aí os seus mecanismos de defesa e assim evita praticar este mal. Né? Seja você líder, seja você liderado, identifique essas falhas. Né?
seja sincero consigo mesmo. Nós não somos perfeitos, né? Muito pelo contrário, nós somos dependentes da graça de Deus. Se não for a graça, a misericórdia de Deus em nossas vidas, certamente nós seríamos destruídos, né? Vamos lá. Outra ação, né, que nos ajuda aí a melhorar o nosso caráter é o quê? É enfrentar as consequências. Nós temos o quê? A liberdade, ou livre-arbítrio, livre agência, né, para tomar as nossas escolhas, para fazer as nossas escolhas. Mas as consequências de nossas escolhas permanecem, tá? Nós somos prisioneiros das consequências das nossas escolhas. Então, não adianta, não tem como fugirmos das consequências. Deus perdoa até os nossos pecados, porém as consequências dos nossos erros acontecem, né? Quando nós tomamos uma decisão errada ministerialmente, devemos assumir as consequências, né? Devemos ali ter a convicção de que fomos nós. Não podemos jogar, como líder, não devemos jogar a culpa em terceiros. Devemos assumir aquilo que nós fizemos. Quando nós assumimos as consequências dos nossos erros, estamos melhorando o nosso caráter. Fugir das consequências é fugir, tá, da responsabilidade. É piorar o caráter ao invés de melhorar, tá bom? Continuando aqui o nosso estudo, né? Devemos também reconstruir o nosso caráter. Eu sei que ele é difícil, mas é uma ação que nos ajuda nos ajuda a melhorar como pessoa, nos ajuda a melhorar como cristão, nos ajuda a melhorar como líderes, né? Quando o nosso caráter é ferido, todas as nossas ações, escolhas, atitudes, tudo tem que ser levado ali de acordo com a palavra de Deus. Esta é a única forma de resgatarmos ou reconstruirmos aí o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa liderança, né? Escolhas, decisões baseadas na verdade de Deus, na justiça de Deus, né, sempre vai nos ajudar à reconstrução do nosso caráter. Ainda que alguém espere ao contrário, alguém espere que você minta, né, fale sempre a verdade. Vamos reconstruir o nosso caráter, né? Se quisermos ser bons líderes, né? Muitos aí estão com seu caráter ferido, né? Vamos reconstruir este caráter, tá? Outra coisa importante também é a questão do comprometimento, né? Na apostila de vocês têm uma ótima definição aí sobre comprometimento. Espero que vocês tenham gostado do material que nós disponibilizamos para vocês, né? Mas nunca haverá liderança se não houver um líder comprometido. Um líder que esteja ali alheio ou desatento aos objetivos em comum, ele nunca pode ser considerado líder. Ele pode ser considerado ali um companheiro, qualquer coisa, menos um líder, né? O comprometimento, ele permeia a vida do líder. O líder, ele está sempre comprometido com os objetivos, sempre comprometido com os seus liderados, tá ok? Por onde começa o comprometimento? O comprometimento de alguém começa no seu coração, tá? O coração do homem é que faz separação do que é bom do que é ruim, né? E com um coração comprometido, com um coração sincero, o líder, ele vai estar 100% engajado na obra, 100% engajado nos seus compromissos e nas suas responsabilidades para com a obra
e para com os seus liderados. Temos aí algumas referências bíblicas para sua meditação. Tá? Mateus 6, 21, Lucas 12, 16, 21. Tá? O comprometimento, ele começa no coração, mas ele é provado através da ação. Então não adianta apenas ter o coração comprometido. Né? Um coração comprometido, ele é provado através da ação. Então não adianta alguém dizer que está à frente da obra, à frente da igreja, né? É um líder, quando na verdade as suas obras dizem o contrário. Ele não participa, ele não está na igreja, ele não é frequente na igreja. Quando o povo precisa, ele não está na igreja. Quando isso acontece, há apenas palavras mortas. Ou seja, a pessoa, ela é líder, mas da boca para fora. As suas obras provam o contrário. O líder, o verdadeiro líder, melhor dizendo, ele prova através das suas ações, através das obras que ele pratica, que ele está comprometido, que o seu coração está engajado na obra de Deus. Ele está na igreja com frequência, ele cumpre o seu ofício com diligência, com esmero, ele faz parte do dia a dia da igreja, faz parte do dia a dia dos seus liderados, ele está sempre presente quando as pessoas precisam de um conselho, precisam da sua presença. Então, esta é uma das provas de um coração comprometido com a obra de Deus. Muitas pessoas querem conquistar ou galgar posições dentro da congregação, ou dentro do ministério, vamos dizer assim. Muitos aí querem ser obreiros, querem ser diáconos, querem ser presbíteros, evangelistas, missionários, missionárias. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso reflete até para mim, né? Sem comprometimento, nós nunca conquistaremos aquilo que desejamos. Né? Alguém que deseja ardentemente alcançar um status, ser um líder, estar numa posição de liderança, ele vai enfrentar obstáculos, adversidades, oposições, seja de quem for, de alguém que está ao seu lado ou de alguém que está distante. O que vai diferenciar o verdadeiro líder, o comprometido com a obra de Deus, aquele que realmente tem por objetivo fazer a obra de Deus, é o seu comprometimento, ou seja, o quanto ele está disposto a lutar, a enfrentar os obstáculos, as adversidades, os opositores, para atingir o seu objetivo. Né? Quando estamos liderando uma congregação, muitos problemas surgem. Muitos problemas surgem na igreja e ali é colocado em prova o quanto o dirigente está comprometido com o ministério, está comprometido com Jesus, está comprometido com os seus liderados. Muitas pessoas evitam encontrar soluções para os problemas da congregação. Eles não chegam nem a delegar as responsabilidades. Eles falam, não vamos tratar deste assunto, não, isso não é problema meu, não é problema nosso, deixa isso para lá. Isso faz com que a igreja fique doente, faz com que a igreja fique machucada, fique enferma. E assim a igreja só vai perdendo. Né? O bom líder, ele está comprometido em resolver todos os problemas, todas as divergências, está disposto a enfrentar aqueles que se opõem em prol do crescimento da obra. Apenas assim ele vai conseguir ter ali o status de um bom líder, de um bom pastor e assim por diante.
Como nós identificamos aí o nosso posicionamento ou posicionamento dos nossos próximos, dos nossos semelhantes, dos nossos liderados em relação ao comprometimento? Como pessoa, eu sou evasivo, ou seja, aquele que não se compromete. Um líder, ele não pode ser evasivo. O líder, ele tem que estar comprometido. O líder, ele se envolve, ele é responsável. Há aquelas pessoas que estão na igreja e são evasivos, eles não se comprometem, estão ali por estar. Né? Tem aqueles que são reticentes. Eles até querem, mas têm medo. Pode dar muito, eles acreditam que pode dar muitos problemas, pode trazer enormes consequências. Quando coloca um projeto na mão dele, quando a igreja quer fazer algo, ele começa a colocar dificuldades, porque ele tem medo de que algo ruim possa acontecer. E tem aqueles que são desistentes, são aqueles que desistem no caminho. Quando estão desenvolvendo algum projeto, estão encaminhando a obra de Deus, quando surgem aí as adversidades, quando surgem os opositores, eles desistem. Não, vamos parar com tudo, não é de Deus, chega até a colocar Deus no meio, né, como se Deus tivesse culpa, né, e eles desistem daquele projeto, daquele objetivo. Também tem aquela pessoa que é totalizadora, ou seja, ele está 100% comprometido. Ele tem objetivo definido, ele assume o compromisso até que alcança o objetivo, independente do preço a ser pago. Né? Esta pessoa, ela está 100% envolvida na obra, no ministério, no trabalho, no casamento, ou seja, onde quer que ele esteja envolvido, ele sempre luta pelo objetivo final. Ele não desiste mesmo diante dos opositores. Então aí são as formas de nós identificarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Medir o quanto eles estão dispostos a atingir um objetivo, colocar um projeto, um objetivo na mão de cada um e ver até onde eles vão e o que eles fazem. Né? Bom, agora nós vamos aqui ver uma forma de forjar, né, o nosso comprometimento. A primeira coisa que nós devemos fazer, tá, é medir o nosso nível de comprometimento. Tá? Como assim medir o nosso comprometimento? O comprometimento é algo intangível, algo que não é palpável, não é que nem a matemática, onde 1 mais 1 são 2 e ninguém discute isso. Se bem que pode dar até para discutir, né, dependendo do ponto de vista. Né? Mas, é assim, quando temos um objetivo, quantas das nossas ações realizadas estão indo de acordo com aquele objetivo? Exemplo, vamos falar sobre batismo. Há batismo de 3 em 3 meses, correto? Perfeito isso. Bom, queremos batizar aí 10 almas por congregação. Vamos supor, tá bom? Quantas das minhas ações no dia a dia da igreja, da semana, do mês, estão indo de acordo, estão indo em direção a esse objetivo que é batizar 10 pessoas por congregação? Como medir isso? Quantas vezes saímos para evangelizar? Quantas vezes eu prego um sermão ou uma mensagem evangelística? Quantas visitas eu estou fazendo? Se está fazendo bastante visitas, está pregando bastante, está evangelizando bastante, claro que o seu nível de comprometimento é alto. Agora, se você pouco faz, pouco evangeliza,
pouco visita, pouco prega, pouco ora, pouco jejua, o seu comprometimento é baixo, é pouco também. Então dá para medir aí o nosso nível de comprometimento de forma quantitativa também. E assim melhorarmos, né? Se as nossas ações estão tomando uma direção oposta ao nosso objetivo, devemos dar meia volta e rumar ao objetivo. Olha, um exemplo muito prático é a questão de congressos. Quantos rumam no mesmo objetivo? Quantos estão lá nas orações em prol do congresso, estão nos ensaios em prol dos hinos do congresso, as nossas ações como dirigente para apoiar o congresso, para visitar, para chamar visitantes, convidar as congregações. Qual é a nossa participação ou nosso envolvimento para que este objetivo, que é um congresso, que é uma festividade na obra de Deus, seja concluído com êxito? Enfim, conseguimos medir sim o nosso nível, né, de comprometimento com a obra de Deus. E isso serve para qualquer tarefa, serve para qualquer objetivo, qualquer projeto, tá bom? Outra coisa, o bom líder, ele coloca em mente que aquele objetivo, aquela tarefa em comum é um motivo, aliás, vale a pena morrer por ele. Ele dispõe a sua própria vida para que aquilo aconteça, para que aquilo dê certo. Ele não se opõe, muito pelo contrário, ele tira os opositores da frente e luta para que o evento, para que o evangelismo, para que o batismo dê certo. Tá? Ele coloca a obra de Deus como algo que vale a pena morrer. Foi isso que os discípulos do Senhor fizeram, que os apóstolos do Senhor Jesus fizeram do evangelho a sua razão de viver. E com exceção de João, né, o apóstolo João, todos os demais foram martirizados ali por causa do nome e do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vale a pena fazer de tudo para que a obra de Deus, né, progrida. Outro ponto importante também, né, com relação ao comprometimento, é fazer com excelência, ou seja, fazer tudo da melhor forma possível, tá? Fazer sem erros, né? Fazendo tudo para que não haja erros na igreja, para que não haja erro na pregação, na visita, ou seja, fazer a obra do Senhor, tá, com esmero, para que a obra cresça com qualidade, para que a obra cresça com precisão, né? Não é apenas assinar, é ler, não é apenas falar, é viver, não é apenas pensar, é meditar, é refletir. E tudo que for feito em prol da obra de Deus, fazer com qualidade, tá? Para que não haja erro, né? Quantas pessoas não preenchem relatórios aí de qualquer forma, deixa a igreja de qualquer forma, né? Cuide daquilo que Deus colocou nas suas mãos. O bom líder, ele deve cuidar para que tudo ocorra ocorra da melhor forma possível, fazendo sempre o melhor para a obra de Deus. Como tem aqui, né, aquele que deu o melhor de si para sua própria época, viveu por todas as épocas. Isso quer dizer, temos aí grandes nomes, né, na história que são relembrados até hoje pelos seus feitos, né? Quer ter um ministério efetivo, dê o melhor de si, que você vai ser lembrado, você vai ser visto, você vai ser reconhecido. Quer ser um líder, dê o melhor de si, né? Vamos lá. Outro ponto importante com relação à liderança, ao caráter do líder também, são os seus relacionamentos, tá? O líder, o crente, o pastor, o dirigente, o presbítero, o diácono, o evangelista, missionário, o obreiro, o cooperador, Daniel, Ana, membro, todos nós
lidamos com pessoas. E para que o nosso desenvolvimento seja melhor dentro do ministério, nós devemos saber nos relacionar com as pessoas. Quando eu falo relacionamento, eu estou me referindo a boa conduta com os membros da congregação, membro, pastor, pastor, membro, e assim por diante. Saber se relacionar já é um grande passo para aquele que decide seguir aí, alcançar uma posição de liderança. Ninguém que não saiba se relacionar será um bom líder. Por quê? O líder trabalha com pessoas. Então nós devemos entender, devemos compreender como nos relacionar com as pessoas. Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente, tá, que somos um líder. Devemos pensar como um líder, ou seja, devemos entender as pessoas. Todo ser humano tem algumas características em comum. Todos. E tendo isso em mãos, nós sabemos trabalhar com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Todas as pessoas gostam de se sentir especiais. Você não gosta? Eu gosto de me sentir especial. Todo mundo gosta. Então, se somos especiais, porque somos a coroa da criação de Deus, devemos fazer elogios sempre sinceros. Devemos elogiar as pessoas por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz. Não há coisa pior para alguém que é não ser reconhecido, não receber um elogio por aquilo que ela fez. Nós que somos líderes da igreja do Senhor, quantas vezes nós elogiamos algum dos nossos obreiros por algo que eles fizeram? É verdade. É verdade. Quando foi a última vez que você chegou para o obreiro ou para a obreira da sua congregação e disse assim, olha, parabéns, o seu trabalho está excelente. Quantas vezes você chegou para um pregador aí que foi na sua congregação e disse, que mensagem maravilhosa, elogiando as pessoas. Não por hipocrisia, não para tentar ganhar aquela pessoa, não, mas com sinceridade, chegar assim, parabéns, o seu trabalho está excelente. Faça as pessoas que estão aí na sua congregação se sentirem especiais. Elas são especiais. Elas pertencem a Jesus. Como você também pertence a Jesus. Então reconheça o trabalho daqueles que estão próximo de você. Todas as pessoas desejam um futuro melhor. Então o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Mostrar esperança a essas pessoas. As pessoas vêm até nós, pode ver, na igreja só vai aquelas pessoas que estão ruins, estão passando por momentos ruins, estão passando por dificuldade, perdeu alguém, está com uma enfermidade, está desempregado, né? Nós temos pessoas assim, a igreja é feita por pessoas doentes. Então nós devemos mostrar esperança a elas. Não chegar para alguém assim que está lá na congregação e falar assim, você está assim por causa disso, daquilo outro. Tá certo, há momentos em que realmente a mão de Deus ela pesa. Mas nós, como líderes, como pastores, como dirigentes, devemos mostrar, né, para as pessoas que estão aí na escuridão que há uma luz por trás dessa cortina negra. Nós podemos abrir esta cortina para que as pessoas possam enxergar esta luz, podemos abrir esta porta para que as pessoas possam passar por esta porta. Todo mundo deseja um futuro melhor, você quer, eu quero. Então devemos fazer o quê? Mostrar esperança. Ainda há esperança para aqueles que querem um futuro melhor. E nós temos
esta palavra para dar a eles. Outro ponto importante, todo ser humano precisa de direcionamento. Então, seja o quê? Seja um mentor, seja um líder, né? Seja alguém ali que direciona as pessoas que estão ao seu redor, que estão próximas de você. Como pastor de igreja, como dirigente de igreja, mostre às pessoas o caminho pelo qual eles têm que caminhar, que eles têm que trilhar. Muitas pessoas não mostram a direção às pessoas. As pessoas vêm até nós com um problema e a gente diz, vamos orar. Não, mostre, dê o caminho, né? Dentro da palavra de Deus temos todas as orientações possíveis, ainda que não temos a resposta na hora, podemos buscar a resposta para os problemas e dar aos nossos liderados direcionamento. E assim, com certeza, estaremos melhorando ali a nossa posição como líder, né? Outra coisa, infelizmente é verdade, todo mundo é egoísta. Todo mundo pensa um pouco em si. Tá? Então, o papel do líder agora é fazer o quê? Pensar primeiro nas necessidades do próximo e depois nas suas próprias necessidades. Muitos colocam a sua vida em primeiro lugar. O líder servil, não. Ele coloca a vida do próximo em primeiro lugar. Ele vive para servir e não para ser servido. Quem vive para ser servido é lobo, é cão guloso, tá certo? As pessoas, elas se sentem desanimadas, desencorajadas neste mundo que nós vivemos. Então nós devemos fazer o quê? Animá-las, devemos motivá-las a viver, devemos motivá-las a ter uma esperança, a ter uma vida melhor. Fazendo assim, nós estamos mostrando para as pessoas que nós a compreendemos, que nós a entendemos. Segunda coisa, devemos ter um coração de um líder, ou seja, devemos amar. Eu sei que muito se fala em amar, né? Muito se fala, eu amo meu irmão, eu amo a minha irmã, eu amo a minha congregação, tá? Mas poucos realmente amam, né? Devemos buscar, né, em Jesus este amor. E olha, amor não é um sentimento que cai do céu e está pronto lá. O amor ele é construído, pedrinha após pedrinha. Vê lá os muros, as muralhas, né? Uma construção, ela é feita com tijolos. Quando é colocado um tijolo após o outro, né, formando a primeira fileira, a segunda, a terceira, quando pensa que não, a casa está construída. Da mesma forma é o amor. Cada atitude que nós, ou cada ação que nós praticamos em favor do próximo, é uma pedrinha que nós colocamos dentro de nós, que vai construir a esse sentimento chamado amor. Devemos nos espelhar ali em Jesus, né, que deu a maior expressão sobre este sentimento que se chama amor. Ele deu a sua vida em prol de muitos. Continuando aqui o nosso estudo, o que devemos fazer então para desenvolver este amor em favor do próximo? Em primeiro lugar, devemos ceder, ou seja, abrir mão dos nossos desejos em favor do próximo. Assim como Cristo não fez a sua vontade no Getsemane, fez a vontade do Pai, não devemos fazer a nossa vontade, mas devemos buscar a vontade do próximo. Devemos fazer o quê? Compartilhar. Tá? Ou seja, aquilo que nós recebemos não é apenas nosso.
Vamos compartilhar. Se é conhecimento, compartilhe conhecimento. Se é poder, compartilhe poder. Se é revelação, compartilhe revelação. Se é bondade, compartilhe a bondade. Quando nós compartilhamos com o próximo as suas necessidades, os seus desejos, com certeza nós estamos aí dando mais um passo em prol do desenvolvimento do amor. Outra forma que nós temos aqui de desenvolver este amor cristão dentro de nós é tolerar, tá? Ou seja, sempre tolerar. Ao invés de agir com agressividade, tá? Demonstre amor, né? Foi Cristo agiu. Ele tolerou as ofensas, calúnias, traições, tá? Fez tudo isso. Tudo isso aconteceu com o Senhor. Porém, ele tolerou. Ele nunca deixou de amar o seu. Nós somos falhos. Sim, somos. Porém, a tolerância deve permear a vida do cristão. Alguém que se diz cristão e não tolera o seu próximo, suas fraquezas, os seus erros, né, antes é rude, grosso, agressivo, né, ele está em falta. Então devemos construir este sentimento e um dos passos é tolerância. Devemos compreender o próximo. O líder, ele compreende que as pessoas são diferentes. Ninguém é perfeito, ninguém é igual ao outro, ninguém é igual a ele, ninguém é perfeito. Assim como Cristo compreendeu todos os homens, né, e nem por isso deixou de amar, devemos fazer assim, devemos agir assim também, né? Devemos saber que eu não sou igual a você, você não é igual a mim, né? Compreender que nós temos vidas, responsabilidades diferentes, experiências diferentes e assim respeitar um ao outro, né? Outro ponto, né, que nos ajuda a desenvolver aí o amor ao próximo também é o quê? Estender a mão, ou seja, ajudar as pessoas. Todo mundo respeita um líder, tá, que tem em mente o quê? As necessidades, ou seja, que o seu foco, que a sua responsabilidade está em atender aos seus liderados. Todo mundo respeita um líder que foca o quê? Nos problemas dos seus liderados e os ajuda a encontrar soluções. O líder, ele faz parte da vida do seu liderado. E aquele que ajuda o seu liderado a resolver os seus problemas, ele jamais será esquecido e sempre será respeitado pelos seus liderados. Agora vamos praticar esses 3 pontos que nós falamos aqui. Vamos melhorar a nossa disposição. Se a nossa capacidade de compreender as pessoas é falha, devemos estudar, devemos melhorá-la. Existem muitos livros que nos ajudam aí nesses pontos, né, e principalmente ali a Bíblia Sagrada. Devemos dedicar mais tempo da nossa vida em observar ao invés de falar, né? Devemos conversar com pessoas mais experientes, devemos adquirir experiências e ver como que essas pessoas mais experientes aplicaram em suas vidas essa experiência. O que ajudou a resolver esses problemas. Então, se nós estivermos dispostos a aprender, a nos melhorar como pessoa, certamente seremos melhores líderes. Outro ponto importante é fortalecer o nosso coração. Ou seja, há pessoas que não se importam tanto com o seu... Há pessoas que se dizem líderes e não se importam com os seus liderados. Essas pessoas precisam aprender o quê? A tirar o foco de si e olhar para o próximo. Fazendo isso, você estará melhorando a sua disposição como líder,
né? Outra coisa, faça uma lista de pequenas coisas que poderiam ajudar ajudar os seus liderados, ajudar na sua igreja, ajudar, enfim, em qualquer lugar onde você estiver. Né? Pense, o que eu gostaria de receber? Faça essa lista, anote e comece a fazer para o próximo. Certamente você será respeitado, será valorizado e sempre será lembrado como um líder que Deus usa. Tá certo? Irmãos, espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje, que esta aula seja de grande valia para você e até a nossa próxima aula, na próxima semana, se Deus assim nos permitir.